Quantos de meus irmãos entenderam que somente olhar para a cruz não é suficiente? É força do hábito, não? Olhar para a cruz.
O católico olha para a cruz, o espírita olha para a cruz, o evangélico olha para a cruz, o crente olha para a cruz. Enquanto olhamos para a cruz, não avançamos muito não. Não basta. Sempre estaremos a um passo aquém daquilo que Deus preparou para os que o amam. Quem entendeu isso, diga amém. Portanto, o que é necessário, o que precisamos fazer? Ir à cruz. Ir à cruz. Isso é para mim, que já tenho muitos anos de carreira cristã. Isso é para meus irmãos, um pouco mais novos nessa caminhada. Isso é para aqueles que estão chegando agora. Isso é para aquele que veio hoje pela primeira vez. É para todos, sem exceção. Ir à cruz é o segredo maior para uma vida abençoada, para uma vida de vitória. Só que temos dito, temos ensinado, é o Espírito Santo que tem nos exortado a esta postura, a esta conduta. Temos que nos humilhar. Normalmente as pessoas não sabem disso. Eu não sabia. Eu não sabia e digo a vocês, eu estou aprendendo a cada dia. A cada dia. Este negócio de ir à cruz como coisa indispensável, insubstituível. Eu só entendi claramente, na sua extensão, largura e profundidade, quando o Espírito Santo me mostrou, melhor dizendo, quando Ele me falou. Primeiramente, eu tenho a visão. Alguns anos atrás eu tive a visão, eu via a cruz e o sangue descendo pela cruz. E ao tocar o chão, esse sangue se transformava em ouro. E eu guardei esta visão, compartilhei com a igreja muitas vezes, e ficou só nisso, uma visão de que o sangue de Jesus é o poder de Deus. Então compreendíamos tão somente assim. O sangue de Jesus tem todo o poder, ele é o poder de Deus, é o descer, tocar no chão, é cura para o mundo, é libertação. Mas quando o Espírito Santo, ele, a partir desta visão, ele fala, ele amplia muito mais o nosso conhecimento acerca do assunto. Toda visão, aliás, precisa ser revelada pelo Espírito Santo. Qualquer visão que vem de Deus tem que ter a revelação do Espírito Santo. Revelação do Espírito Santo. Amados, e domingo aí foi uma experiência tremenda para mim. Você não faz nem ideia. Eu continuo com a imagem da cruz, o sangue descendo e a condição para que verdadeiramente tomemos posse do poder que é no nome de Jesus ou pelo poder que é no seu sangue. O sangue é o preço pago pela redenção das nossas almas. É o preço pago pelo perdão, pelos nossos pecados, né? É o preço que Deus pagou, que Jesus pagou diante de Deus para a redenção da nossa alma, perdoando nossos pecados e curando as nossas doenças e enfermidades. Isaías 53, 4 e 5. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões. Pela minha, Jesus foi açoitado, flagelado, pregado na cruz. Seu sangue correu pela minha transgressão, pela vossa transgressão. Pela minha, vossa e a transgressão de todos os homens da face da terra em todos os tempos. É incrível, mas Deus faz essas coisas. Só Deus pode, né? Ele pode e Ele o fez. Pagou o preço pela redenção das nossas almas. Redenção significa redimir. Redenção vem de redimir. Redimir vem de remir. Significa pagar um preço. O apóstolo Paulo explica sobejamente isso. Remir significa pagar o preço por tal coisa. E ali na cruz Jesus pagou o preço pela redenção das nossas almas. Ou seja, éramos cativos, escravos, não de Deus. Desde o momento que Adão pecou,
A humanidade ficou entregue. Eu citei 1 Coríntios 15, todos morrem em Adão. Todos morrem em Adão. Então, desde que Adão pecou, nossos pais, Adão e Eva pecaram, ele deixa um legado maldito na vida de todo ser humano que agora nasce. Todo ser humano, querido, nós não nascemos de um pé de bananeira, não nascemos de um macaco, não somos produto de uma linhagem de macaco que evoluiu, não somos, não. Pode ficar ciente disso, nós não somos descendentes de qualquer espécie de macaco. Essa maldita teoria aí da evolução, segundo Darwin, posso crer até na teoria da evolução, mas não no tocante ao homem. Não no tocante ao homem. Volta e meia a gente ouve por aí, nas escolas nossos filhos aprendem a teoria de Darwin, teoria da evolução das espécies. Tudo bem que as espécies tenham evoluído, mas homem sempre foi homem. Eu vou explicar para vocês isto agora. Lá no princípio de Gênesis está escrito, quando Deus criou, os céus, a terra, os céus aqui, firmamento, o mar, e ele fez brotar da terra toda árvore, toda semente, toda erva, tudo que é bom para o homem e para os animais. Segunda etapa, ele cria os animais. Depois de cobrir a terra com, não sei até que ponto, com a vegetação, aí ele cria os animais. Criou os animais segundo as suas espécies. As aves segundo as suas espécies. Os répteis segundo as suas espécies. Os peixes segundo as suas espécies. E por fim, ele fez o homem. Ele fez o homem. Digo ele fez porque pode ser também criou. Porque no primeiro versículo de Gênesis 1:6 criou o homem. Macho e fêmea os fez. Depois, no 22, no capítulo 2, ele diz, e formou o homem do pó da terra. Ele fez o homem. A sua imagem conforme a sua semelhança, pelo que me consta, Deus nunca foi parecido com nenhum tipo de macaco ou qualquer outro bicho. E ele nos fez, portanto, conforme sua imagem e a sua semelhança. Imagem e semelhança. Se pudéssemos ver a Deus, a questão é que nunca ninguém jamais ouviu, disse Jesus. Mas aquele que ama Deus está nele. Jesus fala isso. Mas se pudéssemos ver a Deus, nós veríamos o quê? Que pessoa veríamos? Se ele tivesse formato físico, como o veríamos? Será que Deus seria um extraterrestre, diferente, assustador? Ou seria como um anjo, lindo, bonito? A segunda hipótese é bem mais aplicável. Seria como um anjo, lindo, bonito. Mas Deus é muito mais que o anjo. Eu falo anjo bom, anjo santo, aqueles que permaneceram fiéis a Deus. Uma terça parte seguiu a Lúcifer, Satanás, e graças a Deus, 3 partes, 2 partes no caso, permaneceu fiel a Deus, fiel, servindo a Deus, e permanecem fiéis até hoje e até o fim, assim será. E eles são espíritos ministradores enviados para servir os que hão de herdar a salvação, Hebreus capítulo 1. Então, amados, deixa eu dizer uma coisa para você. Deixa eu dizer uma coisa para você. Tira do vosso coração aquelas histórias malignas, cuja finalidade é impedir que você reconheça a Deus na sua vida. Tira do coração, tira da mente, tira. Se alguém fala outra coisa, não creia. Querido, pelo simples fato de você ser criado conforme a imagem, a imagem conforme a semelhança de Deus, então você pode retornar a Deus. Você pode retornar a Deus e você deve retornar a Deus.
Retornar a Deus é a mesma coisa que deixar o mundo. Retornar a Deus é a mesma coisa que deixar as trevas que está sob a égide de Satanás. A Bíblia diz que o mundo está no maligno, que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não se lhe resplandeça a luz da glória do Evangelho de Jesus Cristo. Olha aí, a luz da glória do Evangelho de Jesus Cristo. Você percebeu quanta gente não tem esse entendimento? Parou para pensar que do teu lado, no teu trabalho, talvez na nossa própria família, várias pessoas não têm esse entendimento, não sabem o que são. Bem, religiosamente, alguns dizem, não, sou filho de Deus. Filhos, sim, Deus criou filhos, está escrito, Deus gerou filhos, mas esses filhos se rebelaram, então esqueça de que simplesmente por ser um ser humano você é filho de Deus. Você foi criado à imagem conforme a semelhança, mas o pecado nasceu com você. Quando você nasceu, o pecado já estava em você. E não é um batismozinho de águas numa pia, um sacerdote dizendo, te batizo no Pai do Espírito Santo, aguinha, mais sal, que vai limpar você desse pecado original. Não acontece. No Evangelho você não encontra isso. No Evangelho você não encontra isso. Esse ensinamento de que toda criancinha ao ser batizada, um pouquinho de água, um pouquinho de sal, ela fica livre do pecado original, como se ensina. Amados, a Igreja Católica é uma maravilha, bênção em termos de caridade, humanamente falando, em termos de bondade humana, tudo bem, mas o que eu vejo é mais uma estratégia, sabe? Para impedir que as pessoas sintam e reconheçam a necessidade de uma coisa nova na sua vida. Por isso eu falo, religião é um problema muito sério na vida das pessoas. A gente vê até na televisão alguém dizendo que o que importa é ter uma religião, mas eu digo, a religião é um estorvo. Ela impede que você conheça Jesus, ela impede que você sinta e reconheça a necessidade de algo real, verdadeiro, efetivo. Eu dizia assim, quando você olha para a cruz, todo mundo olha para a cruz, eu disse, católico olha para a cruz, espírita olha, evangélico olha, crente olha. Enquanto você olha para a cruz, você está apenas contemplando. Isso é contemplação. Não leva a nada, não resolve nada. Eu vejo que ainda esta ideia, este conceito perdura. Quase todo mundo ainda tem esse princípio estabelecido no coração, ou esse conceito acerca de Jesus e da obra consumada na cruz ou do sacrifício vicário. Olhar para Jesus. Muita gente tem lá o crucifixo, né? Põe na parede, põe na coisa o costal da cama, essas coisas, põe lá não sei onde, e outro põe no pescoço, que bonito, né? Pescoço, põe no pescoço a cruz. Muito bonito. Pôr a cruz. Mas, querido, pôr a cruz, porque a cruz, não, porque, lembra Jesus. Isso não é suficiente, querido, você precisa ser resgatado, você precisa ser arrancado desse poder das trevas que atua na vossa vida ainda. Você precisa ser tirado desse poder maligno. Você precisa sair dessas prisões, dessas cadeias de impiedade, de iniquidade. Você precisa ser tirado daí, como eu preciso. Você precisa disso. Você não precisa de uma religião. Você precisa de salvação, de redenção. Você precisa de libertação. E libertação agora, como eu disse, dessas prisões de Satanás, prisões do engano, em que tanto faz, está ruim, mas está bom.
Pastor, fazer o quê, né? Se Deus quiser, Ele faz. Se Ele não quiser, Ele não faz. Tudo errado. Mas de repente a vontade de Deus que a minha vida seja assim uma droga, seja uma porcaria, perdoa minha expressão até, mas estou sendo sincero, franco e aberto. Você é da vontade de Deus. A vontade de Deus está muito bem expressa, implícita e expressa na palavra do Senhor Jesus em João capítulo 10, versículo 10. Perdoe-me, João 10, versículo 10. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Eu, porém, vim para que vocês tenham vida, e vida abundante. Meu Deus, não buscar essas coisas, não procurar ter uma vida abundante é ofensivo a Deus. Não procurar a bênção que Deus promete, não procurar a libertação, não buscar a cura, não acreditar na palavra de Jesus é uma ofensa a Deus. Eu disse simplesmente, o fato de você ficar quieto, passivo, pacato, fazer o que, né? Fazer o que, né? Tá ruim, mas fazer o que? Se Deus quiser, né? Irmão, falta total falta de conhecimento do Evangelho. Já citei João 10, versículo 10, parte B. Jesus dizendo, o diabo veio para roubar, matar e destruir. Eu, porém, vim para que vocês tenham vida, e vida abundante. Ora, vamos achar ali um sinônimo de toda essa desgraça. O diabo veio para matar, roubar, destruir. Mentira, engano, prostituição, adultério, impureza, lascívia, feitiçaria, idolatria, inimizades, porfias, emulações, contendas, bebedices, glutonaria. Olha só, meu querido, isso é obra do diabo. Ele veio para matar, roubar e destruir. Ali estão as suas ferramentas. O diabo trabalha, o inimigo trabalha, ele está aí. Não pense que ele não está mais aqui não. Pastor, o apóstolo Paulo diz que nós não temos que brigar contra outra coisa. É contra o próprio, é contra Satanás e os seus exércitos. É contra ele que nós temos que brigar. Meu irmão crente em Jesus Cristo, meu querido amigo, você que veio hoje, eu tenho vindo algumas vezes. Se nós não tomarmos conhecimento, não nos exercitarmos na fé, pelo conhecimento do Evangelho, não nos levantarmos e pegarmos Satanás pela barba e dizer, bicho, fora da minha vida, porque o sangue de Jesus Cristo me purifica de todo pecado. Se você não fizer assim, Ele vai te subjugar. Ele tem subjugado o mundo inteiro. A maioria das pessoas, seja religiosa ou não seja, não faz diferença quase. A maioria das pessoas são impiedosas mesmo, egoístas ainda, individualistas ainda. E sofrem horrores, não conseguem a bênção, não conseguem a vida abundante que Jesus promete, conforme o versículo que eu citei. Não consegue a vida abundante. Sinônimo de vida abundante é paz de espírito para começar, coração cheio de paz, coração cheio de paz, serenidade, confiança, destemor. Quer dizer, sem medo do dia de amanhã, sem medo do que será amanhã. Deu uma dorzinha aqui, oh meu Deus, já estou com úlcera, já estou com câncer, já estou com isso, já estou com aquilo, porque minha mãe morreu de câncer, papai também. Para com isso, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Mas o mundo te arrasta, né? O mundo te arrasta, ele lança sugestões. A Bíblia fala que o diabo, Efésios 6, anda ao nosso redor bramando como leão. Bramando como leão é outro texto. Mas o diabo, ele anda lançando setas incendiadas, de sugestões malignas, carnais, mundanas, na mente do homem. E na mente do crente também. Na mente do crente também, e por isso que volta e meia você vê um crente fazendo cada uma, que não é brincadeira, né? Por isso que você vê cada crente, ele não é tão ruim assim. Mas o diabo o dominou, ele não vigiou, ou talvez ninguém o ensinou. É aquilo que o mordomo mor da rainha de Candace disse para Filipe:
quando o Senhor mandou Filipe ir até ele. Ele vinha vindo pelo caminho de Damasco. Ele vinha lendo Isaías 53. E o Senhor mandou que Filipe se aproximasse dele, do carro, não é uma carruagem puxada a cavalo, uma carruagem, ele era mordomo maior, tipo primeiro-ministro, né, do reino da Etiópia. Então, e ele estava lendo 53, em voz alta. Filipe se aproximou, amando do Espírito do Senhor, perguntando: você entende o que está lendo? Ele olhou para aquele moço que estava assim, que perguntou: você entende o que está lendo? Ele disse: como eu posso entender se não há quem me explique? Aí convidou Filipe subiu e lhes expôs pontualmente o Evangelho de Jesus, ou seja, o significado de Isaías 53, associado a toda a obra gloriosa de Jesus, consumada na cruz e sua ressurreição. E o homem disse então para Filipe: ô moço, eis a água aí, o que impede que eu seja batizado agora? Filipe disse: bem, se crês verdadeiramente que Jesus Cristo é o Filho de Deus, nada impede que você seja agora. Quanto dura a conversa? 1 hora? Talvez. No final de 1 hora de explicação, de orientação, o homem sentiu o desejo de ser batizado, porque evidentemente Filipe, mostrou a palavra de Deus. Marcos 16, por exemplo: quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. João 3,18 também: quem nele crê será salvo, quem não crê já está condenado. E o batismo é, amados, o batismo é a abertura do nosso coração, a nossa decisão diante de Deus, dos homens, do próprio Senhor Jesus, diante do diabo, de que nós cremos em Jesus Cristo como sendo o Filho de Deus, enviado para nos salvar, e que com sua morte vicária Ele nos comprou. Seu sangue derramado foi o preço que Ele, Deus, pagou pela redenção das nossas almas. Então o que temos que fazer agora é só reconhecer, crer em Jesus, crer no seu Evangelho e olhar para dentro de nós mesmos e chorar. E chorar porque, meu Deus, como estou distante de Deus, como estou distante desta graça, como estou distante de viver essa vida que o Evangelho diz que podemos ter em Cristo Jesus. Jesus fala que somos libertos, somos curados, somos livres do poder das trevas, nos tornamos em novas criaturas. Oh, quanto você desejou, uma nova vida. Como você já pensou nisso várias vezes? Como seria interessante, tudo novo, se Deus pudesse mudar tudo e amanhã pudesse amanhecer como se fosse num paraíso, Como vários de vocês já pensaram isso não faz muito tempo. Dada a opressão, dada a tribulação, dadas as dificuldades do dia a dia, dadas as lutas deste mundo, dado a opressão do maligno que anda ao redor sugerindo tantas coisas ruins, você não é capaz, você não é legal, você não pode, você não vai conquistar, você não tem jeito não. É isso, você é alto demais, você é baixo demais, você é gordo demais, você é magro demais, você é bonito demais, você é feio demais. O diabo faz tudo isso, querido, para desviar o ser humano dos propósitos eternos de Deus. Vou dizer agora para você, quando vai à cruz, como um montículo de pó, significa, já disse domingo, significa você reconhecer vossa insignificância, você deixa a presunção, você deixa toda a pretensão de ser, de poder, de isto, aquilo, deixa tudo, deixa o orgulho, deixa a soberba, deixa a arrogância, deixa o egoísmo, deixa tudo e lança-se aos pés de Jesus, como um monte de pó. Senhor, eu sou pó, meu Deus, eu sou pó, meu Deus, eu sou pó, meu Senhor Jesus. Se você não fizer isso, você vai vir como numa casa de benzimento. Quando o pastor orar, você vai entrar na fila e você vai receber um benzimento. Amado, aqui não é um lugar de benzimento. Quando eu chamo para você receber oração, é para você receber. É para você receber, eu tenho convicção e sei
a autoridade que eu tenho no nome de Jesus. Quando eu oro, acontece. Mas o problema qual é? Bem, você pode estar tão distante ainda de Deus, você pode estar tão distante, pode ser até crente ainda, pode ser crente, mas está tão distante daquilo que Deus reservou para os que o amam. Eu vou ler para você uma palavra aqui de Pedro, 2 Pedro, abra a vossa Bíblia aí, para confirmar isto que eu estou dizendo. 2 Pedro. Você pode pôr ali, fica fácil, você achar, põe aqui na tela, fica melhor. 2 Pedro, de 1 ao 3, versículos 1 ao 3. 2 Pedro 1, versículos 1 ao 3. Vejam só o que Pedro diz. Está bem no contexto dessa palavra que eu estou dizendo. Ela é base. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que convosco alcançaram fé, conosco, né? Alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Time. Quer ver? Graça vos seja multiplicada pelo conhecimento de Jesus, nosso Senhor. A graça é multiplicada no conhecimento. No conhecimento. Querido, e conhecimento não é um negócio que você vai lá no mercado, chega na gôndola, tem a plaquinha lá, gôndola do conhecimento. Você chega lá e enche o carrinho, opa, agora eu vou sair daqui com um grande conhecimento. Enche o carrinho de conhecimento, pacotes de conhecimento. Você sabe que não é assim que funciona. O conhecimento você adquire tão pouco numa escola, tão pouco numa faculdade. Esse conhecimento de que estamos falando, porque se dependesse de escola e faculdade, a maioria de vocês aqui seriam doutores no conhecimento e entendimento das coisas de Deus. Então, faculdades, essas coisas não resolvem nada nessa questão. É conhecimento, pelo conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor, que se não se adquire na carteira de uma escola, ou de uma faculdade, ou de um seminário. Não. Se fosse assim, querido, seria fácil, fácil, fácil. Meu Deus, como seria fácil. Mas vou dizer para você, o outro, visto como seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude. Glória e virtude. Conhecimento, glória e virtude. Conhecimento, glória e virtude. Como alcançar essas coisas? Indo à cruz. Que você poderá fazer hoje. Se você não quiser, não vai fazer, também não vai receber. Mas pastor, não é só a gente crer em Jesus, aí o senhor ora. Ai, irmão, vamos deixar irmão, essas coisas tão rudimentares. E vamos mostrar para você, vamos ver que Deus espera uma coisa de você, uma atitude, uma postura, que você vá à cruz. Mas então, afinal, pastor, como é que a gente vai à cruz, já que só olhar para a cruz não resolve? Você se torna participante das riquezas de Cristo, das riquezas, põe ele de novo, o último, por favor. Você se torna participante das riquezas de Cristo somente na cruz. Não, pastor, mas disseram que se eu ler a Bíblia 15 vezes, quando terminar a 15ª vez, pastor, eu vou estar cheio de conhecimento. Você pode ler 15 mil vezes a Bíblia e ainda não ter esse conhecimento. Porque se você não aprender a ir à cruz, você não terá o conhecimento necessário para ver Deus se movendo no vosso coração, na vossa vida, tirando você do poder das trevas, dando vitória para você em todas as áreas e circunstâncias da vossa vida.
pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude. Está vendo? Vida, piedade. Como vou ter vida e piedade? Fora de Jesus não tem vida. Fora de Jesus são ensaios de vida. Fora de Jesus tudo é uma utopia, tudo é incerto. Fora de Jesus esta vida aqui, este mundo é um intenso lamaçal, de arreia movediça. Qualquer hora você pisa e afunda, e quase todo mundo afunda, se não todo mundo. Todo mundo tem suas experiências de ser tragado e de chegar a um ponto, meu Deus, o que eu faço? Alguém precisa me tirar dessa situação, alguém precisa me salvar. Vai à cruz, para de olhar para a cruz. Mas eu sou crente em Jesus, pastor. O diabo também é crente. É o pastor Tiago que diz isso. Não basta você ser crente, não basta você contemplar a cruz. Oh, mas pastor, então o que eu faço? Agora nós vamos ver o que você faz. O que você vai fazer? O que você vai fazer? Já disse, mas vou repetir. Domingo disse, em parte. Hoje vou ser um pouco mais preciso, porque este assunto é realmente uma questão de vida ou morte. Este assunto é uma questão de vitória ou derrota. Quem quer derrota para a sua vida? Quem quer? Você pode até bem, confia em Deus, Deus te sustenta ou te aguenta, não é a mesma coisa, né? Deus te sustenta ou te aguenta, afinal, né, você não é tão perverso, você não é perverso, afinal você não é tão ruim assim, afinal você crê em Deus, afinal você ama Jesus. Eu não duvido nada disso, irmão, isso é comum, mas estamos falando de uma atitude muito mais séria e que eu já tomei, que você precisa tomar uma atitude mais séria. Você precisa de ir à cruz, Como é que a gente vai à cruz? Bem, Jesus está em mim e eu estou nele, sou uma nova criatura, glória a Deus por isso. E daí? Então, já estou salvo, será que está? Você é salvo, mas volta e meia, você é enlaçado, você cai na cilada do diabo. Volta e meia, você chega numa situação de estresse contra a vida, que você desanima da vida. Volta e meia, você fica doente. Volta e meia, você se desespera. Volta e meia, bem, não é isso que Deus deu para nós, para os que o amam. Está vendo? Ele nos deu tudo no tocante à vida e piedade, pelo conhecimento de Jesus Cristo. Ele nos deu tudo no tocante à vida e piedade. Então, para mim, receber essas coisas, me tornar participante de verdade dessas coisas, pastor, eu quero algo novo. Será que você chegou ao nível que eu cheguei? Ficar cansado de tanto ouvir o Evangelho, de tanta gente pregar o Evangelho, e tanta gente não viver o Evangelho? De tanta gente falar daquilo que nunca acontece. Enquanto a promessa é fiel, Jesus disse que nós colocaríamos as mãos sobre os enfermos, eles ficariam curados, que nós expulsaríamos demônios, as pessoas seriam totalmente mudadas, transformadas, renovadas, não importa seu estado atual. O que importa é que se você for à cruz, meu amigo, você nunca mais será o mesmo. O diabo não terá mais poder sobre a vossa vida. Pelo contrário, você o expulsará sempre. A maioria das pessoas ainda tem medo do diabo. Por quê? Porque não tomou posse da virtude e do poder que há em Cristo Jesus. Porque não foi ao pé da cruz ainda. Não foi ao pé da cruz. E se foi, eu. Está aqui, meu Senhor. Oh, Jesus, não, pastor, eu fui, me lancei no chão. Não adianta. Se você vai
de chapéu, sem chapéu, de sapato, sem sapato, se você vai de calça comprida, se você vai de vestido, se você vai de cabelo curto, cabelo comprido, se vai com blusa, sem blusa, não faz diferença nenhuma. Porque a questão é aqui, tua alma, o teu coração, como está? Como está? Então começamos com o reconhecimento de que somos pobres, necessitados da sua graça. Somos insignificantes. Somos pecadores. Sem arrependimento ninguém vai à cruz. Você não vai à cruz para se arrepender. Você tem que se arrepender para ir à cruz. Muita gente faz o contrário. Muita gente caminha no sentido contrário, na contramão do Evangelho. Ah não, eu vou à cruz, ali eu vou me arrepender. Você tem que se arrepender antes, se quebrantar antes, reconhecer a vossa insignificância. Domingo usei uma palavra aqui que não foi brincadeira, foi no Espírito. Você tem que reconhecer que ser ignóbil você é. Então, para você entender, querido, o quanto nós temos que reconhecer, o quanto dependemos de Deus. Você não sabe que sem Deus você não é nada? Jesus disse assim, sem mim vocês não são nada, e nada vocês são, e nada vocês podem fazer sem mim. Mas então, eu sou crente e agora tudo posso. Experimenta ver se Deus vai ouvir você. Experimenta. Um e outro, amém. Alguns até que recebem. Porque tem um pouco mais de singeleza no coração, são mais inocentes e têm uma fé mais genuína. Por algum motivo, né? Alguns recebem. Mas eu estou falando de mudança e transformação em cada um de nós. Vida nova. Eu estou cansado. Eu não quero ser mero religioso. Você quer ser um religioso apenas, irmão? Oh, meu Deus do céu! O religioso é uma pessoa legalista para começar. Torna-se insuportável, implicante. Agora, aquele que vai ao pé da cruz, ele se humilha diante de Deus. E diante dos seus irmãos, ele se torna um doce. Ele se torna um doce para todos. Diante dos seus irmãos. Não implica com nada. Não critica nada. Ele tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Ele é puro amor. 1 Coríntios 13. Então, primeiramente, reconhecer que não somos nada. Está cheio de gente que quer Jesus. Pastor, eu também quero Jesus, hein? Porque eu acho que mereço alguma coisa. Merece uma paulada na cabeça. Merece sim. Uma paulada na orelha merece. Porque eu sabe, afinal, né? Eu já ouvi isso muitas vezes, vocês sabiam? Eu já ouvi, atendendo aqui, lá, colar, ministrando. Pastor, ora por mim, porque pede a Deus, porque eu acho que eu mereço alguma coisa. Já ouvi isso, pastor, já ouvi isso. Várias vezes. Oh, meu Deus, que coisa! Eu vou dar para você o que você merece. Posso fazer? Pode, pastor. Pum! Bem na orelha. Pé do ouvido, como se fala, né? É isso que você merece, amigo. Arrogante, presunçoso, achando que é alguma coisa, sem se converter a Cristo, sem chegar-se a Deus e dizer, Deus tem misericórdia de mim. Quantos de vocês veio buscar cura, mas nunca se inclinaram diante do Senhor? Deus tem misericórdia de mim. Aquela expressão, oh Deus tem misericórdia, isso não vale. Está vendo? Nos deu tudo no tocante à vida e à piedade. Piedade sugere quebrantamento, piedade sugere humilhação, humildade. Então, primeiro você reconhece, você crê em Jesus, você está em Jesus, então você reconhece, meu Deus, quem sou eu para reclamar diante de Deus, né? Quem sou eu para exigir de Deus alguma coisa? Para dizer, Deus, você tem obrigação de me curar, tem obrigação, porque eu entreguei meu coração, sou crente em Jesus. Amigo, você não vai conseguir nada, não vai acontecer nada, antes que você então reconheça quem você é. E aí sim, confiante, amando a Jesus, amando a sua obra,
amando, reconhecendo o que Ele fez por você na cruz. A vossa vida está intrinsecamente ligada à obra que Jesus consumou na cruz. A vossa vida, a vossa vitória, a vossa salvação está ali. Não, pastor, sabe que agora encontrei uma pessoa e ele está apresentando uma filosofia maravilhosa. Está levando você para o inferno, amigo. Inferno, inevitavelmente. Quer ver a pessoa que realmente é formidável? É aquela que chega para você e diz: amigo, converte-te a Cristo. Você sabe que Ele é o Filho unigênito de Deus, que Deus enviou, se fez carne como um de nós, ensinou sua rica doutrina, no final foi a cruz do Calvário, entregando-se a si mesmo como preço de redenção pelas nossas almas. Ele era Deus, então foi para a humanidade inteira. Você crê nele? Eu creio. Então, abre a boca e abre o coração e diga a Ele que você crê. Diga, abre a boca e crê. Você já percebeu como é difícil essa primeira manifestação de fé? Diga então que você quer. Diga para Ele: pastor, não sei orar. Não é uma questão de saber orar, é uma questão de você reconhecer, crer nele e reconhecer, e desejar que Ele te salve. Entrega a vossa vida, o vosso coração a Jesus. Eu sei, às vezes, muitas pessoas que nunca entregaram o coração à vida a Jesus, e eu faço o apelo e as pessoas não se mexem. Ficam com receio, com medo. Medo de perder o quê, amigo? Você já perdeu tudo. E se você não entregar a vossa vida a Jesus, você não terá nada. Daquilo que você acha que você tem, você não terá nada. Jesus disse: aquele que cuida em salvaguardar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que por amor de mim e do Evangelho perder sua vida, perder, não tem problema não. Senhor, não importa, eu renuncio a tudo para te conhecer, para te seguir, para ser salvo. Quem está entendendo, diga amém. Esta é a ordem. Então agora você vai parar de contemplar a cruz. O católico contempla a cruz, o espírita contempla a cruz, o evangélico contempla a cruz, o crente contempla a cruz. É por isso que essa humanidade está assim. É por isso. Só tragédia, infelicidade. Meu Deus, quanta angústia, quantas coisas ruins, dia a dia, quanta insegurança, quanta opressão, e resultante a depressão. Quanta coisa ruim, quanta tristeza, quanta melancolia. Em Cristo Jesus tudo isso acaba, zera tudo. Porque Ele disse: eu vim para que vocês tenham vida e vida abundante. Meu reino é feito de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. 2 Coríntios 5:17, eis que aquele que está em Cristo nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Em Cristo é nova vida. Mas Cristo é nova vida. É novo agora, então. Eu quero então ganhar na loteria, nova vida. Irmão, o que é isso? Aquilo que Deus tem para você aos pés da cruz é muito maior, é muito mais do que simplesmente você ganhar R$1 milhão, ou 10 milhões, ou 200 milhões, não faz diferença. Aquilo que Jesus tem para você, e você só vai alcançar, só vai receber, quando você for aos pés da cruz, quebrantado, humilhado diante de Deus, reconhecendo-se pecador, miserável. Jesus disse isso para uma das 7 igrejas da Ásia. Vocês pensam que são ricos, vocês pensam que têm tudo, ricos espiritualmente, ricos materialmente, vocês pensam que têm tudo, mas vos digo, vocês são pobres, nus e desgraçados. Pobres, nus e desgraçados. Meu Deus, eu falo de uma vida realmente efetiva, de uma vida pulsante em Cristo. Quando você vai se deitar nele, você dorme em Cristo, você amanhece em Cristo, você passa o dia em Cristo, você trabalha em Cristo. Você pode com tua mente estar ocupado nos negócios, mas teu coração está firme nele. Por quê? Você já se humilhou diante de Deus, você já reconheceu a vossa pequenez, você já reconheceu a vossa falibilidade.
de falível. Falibilidade, isso mesmo, você já reconheceu. Se você não fizer isso, irmão, então você nem começou a andar em Cristo ainda. Se você não reconhecer a vossa falibilidade. Principalmente os jovens pensam que vão viver eternamente, não é assim? Eu era assim, mas nem pensava no futuro. Meu futuro eu pensava as coisas boas que eu podia ter ainda, podia fazer, mas no futuro assim, não, eu não pensava, não queria nem saber. Não queria saber, eu sou jovem, aproveitar a vida, como alguns dizem, né? Aproveitar a vida, vai nessa, vai para se ver. Por isso a Bíblia exorta os jovens a buscarem a Deus, buscarem a presença de Deus. Queridos, estou apresentando para você aqui, é um desafio, mas eu digo para você, se não houver esse desafio, você vai continuar como sempre. Vai continuar um dia bom, outro dia um pouco melhor, outro dia pior, outro dia uma droga, depois melhora, pede uma oração, melhora. Eu estou falando para você de uma experiência pessoal. Você não vai viver mais pelas experiências do pastor Ligar, pastor Bené, por líderes dessa igreja, não, você não vai viver, e nem pela experiência de missionário não sei o que, nem de Mari Cerulo, e nem de Cerulo Móvel, eu não sei, não vai viver mais sob a influência e pela experiência. Oh, que maravilha aquele pregador, ele é arrebatado, porque ele tem visões, eu também tenho visões, eu também tenho revelações, eu também sou arrebatado, mas eu não quero, vocês não vão viver pela minha experiência. Vocês vão ver a mim, vão olhar para mim e vai seguir meu exemplo, vai seguir a minha fé. Afinal está escrito em Hebreus, né? Obedecei a vossos pastores, a fé dos quais imitai. Imite a fé do vosso pastor, imite a fé. É isso que eu estou dizendo, imite a fé. Você tem que imitar. Amado, hoje em dia existem muitos crentes, sabe? Como que se fala, hein? Quando se fala uma coisa quando ela não é ligada a nada, ela existe, mas não é ligada a nada. Avulso, né? Independente, né? Esses crente avulso não chega a lugar nenhum. Crente independente não vai chegar a lugar nenhum. Irmão, não vai chegar a lugar nenhum. A igreja é aqui, é corpo. A igreja é o corpo de Cristo. Nós somos seus membros. Ele se manifesta, é na sua igreja, como está escrito ali em Efésios, a igreja, Deus manifesta toda a graça, todo o poder, e Ele revela toda a sua vontade na igreja, que é a plenitude. A igreja é a plenitude. Ela, está dado a ela, reservado a ela, manifestar a glória de Deus na terra. Está dado a ela manifestar coisas que nem os santos anjos sabem. Vocês sabiam disso? Porque pela multiforme graça de Deus será conhecida na terra e nos céus, dos santos anjos, as coisas, as riquezas contidas em Cristo. Então tem coisas que os anjos não sabem. Está reservada para a igreja manifestar. Está reservada para a igreja manifestar, meus queridos. Mas o cristão tem que aprender o que é o Evangelho de Cristo. É perder para receber. Normalmente o homem só quer receber, né? Ele quer ganhar. Não, eu quero ganhar, só ganhar. Pastor, eu quero ganhar, só ganhar. Quer ganhar? Então você tem que perder. Aquele que lutar para salvaguardar a sua vida, né? Esse perderá. Mas aquele que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse achará. Essa vida aqui, a palavra do Senhor, o Evangelho de Cristo propõe a você e a mim. Eu já tenho vislumbrado essas coisas, já tenho começado a vivenciar. Pastor, mas o senhor já tem bastante tempo, né? Não seja como eu, não espere, querido. Nunca ninguém me exortou assim, nunca ninguém me ensinou assim, nunca ninguém disse para mim estas coisas em tal nível, com tanta clareza. Nunca ninguém disse, porque se dissesse para mim há 20, 30 anos atrás, talvez, acredito eu que, meu Deus, se alguém dissesse para mim o que estou dizendo para vocês, certamente seria diferente. Mas nunca ninguém falou para mim, só evangelho de soberba, né? O homem parece querendo mostrar
seu valor, as suas habilidades, suas capacidades acadêmicas, suas capacidades em homilética e outras coisas. Que é isso, irmão? Retórica, alta retórica, isso é próprio do mundo. Próprio do mundo. Quem aqui quer ficar no mundo? Quem? Quem quer permanecer no mundo? Quem quer? Você quer? Eu não. Eu não, já não sou deste mundo. Eu já percebi que muitos me acham tão estranho, né? E é isso. Os espirituais não são discernidos. Eles discernem bem tudo, mas ninguém me discerne. Então eu quero que você fique em pé agora e vamos à prática, se você quiser. Se você não quiser, então fique como está. Nós vamos à cruz. Então fala com Deus agora. Deus, perdoa-me. Eu tenho sido bastante egoísta, bastante individualista. Senhor, oh meu Deus, eu tenho pensado só em mim mesmo, Pai. Mas, mesmo acerca de mim, tenho pensado mal. Porque, meu Deus, eu penso, meus pensamentos estão associados com as coisas deste mundo. E Jesus disse, buscar as coisas que estão de cima. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Faça esta oração. Você não vai ficar me vendo orar, né? Não vai ficar assistindo a minha oração, né? Eu estou dando aqui um exemplo. Você vai orar. Você vai pedir a Deus, irmão e irmã. Irmão, você vai à cruz. Você precisa ir à cruz. Não tem outro jeito. Você não pode continuar assim, só contemplando a cruz. Você vai passar ao largo. A trombeta vai soar, meu querido, minha querida. E você nem vai ouvir. A trombeta vai soar e você fica, se você continuar assim, numa vida, né, de mais ou menos um pé no reino de Deus, um pé no mundo, achando que, não achando nada, simplesmente esquecido de que Deus te ama, que Ele enviou Jesus para te salvar, esquecido da sua maravilhosa graça, esquecido da obra gloriosa que Ele tem, da nova vida que Ele tem para você, esquecido de que hoje mesmo você ouviu que em Cristo Jesus você é mais que vencedor, você vence, mas é preciso ir à cruz. Então primeiro você tem que morrer para si mesmo, primeiro você tem que se despojar de si próprio, do velho homem, da arrogância, da soberba. Tem que se humilhar diante do Senhor, se arrepender por ter vivido errado, exatamente errado, contrário à vontade de Deus, a tudo aquilo que Jesus ensina no seu Evangelho. Você tem falado mal, você tem cultivado o ódio no teu coração, você tem cultivado a desavença, cultivado a contenda, a rixa, a intriga, você tem promovido essas coisas, você tem odiado, você tem amaldiçoado as pessoas que falam mal de você, as pessoas que te maltratam, você tem odiado, você tem maldizido as pessoas, tem falado mal, você tem guardado no teu coração ressentimento de tantas coisas. Abre o teu coração, entrega a tua vida a Jesus e peça perdão, porque você tem feito muitas coisas erradas, principalmente pela boca, tem dito muitas coisas, palavras torpes, você tem falado palavras torpes, você tem dito coisas que desagradam a Deus, que aborrecem a Deus, que espanta ao Espírito Santo da vossa vida, da vossa presença. Ele te ama e Ele quer encher você, Ele quer em você. Querido, já falei o suficiente para você entender. Agora diz: Deus, perdoa meus pecados. As minhas forças renovarei, porque confio no meu Deus. Sobre as